Olá, olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Igor Iuco e estou com vocês na semana 2, referente à data de 5/10, para que a gente discuta um pouco mais sobre assuntos pertinentes da disciplina de didática do ensino superior. Na semana 1, recapitulando, nós vimos um pouco sobre legislação, fluxos de funcionamento da educação superior, né? Como que a gente considera alguns saberes, né? Como que a gente age assim na prática, né? Então, demos uma revisão geral, né, nos princípios éticos, documentais, né, referentes a essa parte de planejamento, né, um assunto um pouco mais denso, e a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais pessoal, né, na semana de hoje. Como assim, professor? O que tem a ver assunto pessoal? Tem tudo a ver, né? Então, a gente vai falar na próxima aula, né, sobre competências, então isso já vai abrindo um pouquinho o leque para o que eu quero demonstrar para vocês na semana que vem. Nessa semana, a gente vai falar sobre o contexto interacional, né? Por que será que, às vezes, eu tenho uma turma que eu desenvolvo muito bem o meu plano de ensino-aprendizagem? Será que existe um outro contexto, né, de outra turma que eu não consigo desenvolver plenamente? Será que as minhas estratégias de ensino-aprendizagem estão sendo adequadas? Será que eu estou percebendo a potencialidade das pessoas que trabalham comigo enquanto equipe, né, docente? Será que eu percebo as necessidades dos meus alunos, né? Como é que eles melhor aprenderiam, né, o mesmo conteúdo? Então, isso tudo tem motivado muitos pesquisadores, né, na área de educação a pensar em estratégias, em formas, tanto para desenvolver equipes de alta performance, né, no sentido assim de equipes colaborativas, né, numa mesma hierarquia de docentes, né, de coordenadores pedagógicos, de coordenadores de curso, de diretores, de gestores, certo? Ou seja, a parte que cabe aos facilitadores, que no caso, né, somos nós, e também o dimensionamento do alunado, né, do corpo discente, né, dos alunos, que podem ter diferentes necessidades, de acordo com o tipo de curso, de acordo com o turno, né, às vezes estudantes que estão matriculados no curso integral, né, manhã-tarde, que não necessariamente trabalham, diferente de alunos, às vezes, que já chegam cansados de um dia de trabalho e vêm à noite para poder estudar, né? Então, podem existir, né, diferentes nuances nesse sentido. Será que existem ferramentas? Será que existem estratégias para nos ajudar a compreender isso e extrair o que for de melhor, tornar mais produtivo o nosso trabalho em equipe docente e o nosso trabalho junto ao nosso corpo discente? Então, existem algumas estratégias que eu vou demonstrar para vocês como formas de avaliação diagnóstica que comumente eu costumo fazer, né? Num primeiro momento para grupo de pesquisa, que é a primeira modelagem, como eu vou abordar o MBTI, e numa segunda modelagem para as turmas, né, que eu leciono. Então, sempre no início do semestre, ou então no início de tarefas com os grupos de colaboradores, eu acabo fazendo essas dinâmicas, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês o material que já está disponível de forma síncrona para vocês assim consultarem lá no Siga UFC, e foi compartilhado nesse primeiro caso, esse primeiro PDF, pelo antigo reitor, né, professor Henri, né? Então, olha a responsabilidade que eu trago hoje aqui de estar mostrando um produto, né, uma construção, né, do professor Henri e de um conjunto de outros professores que integram, né, um grupo de educadores, né, de uma rede internacional que é chamada de FIME. Mais à frente, se a gente tiver oportunidade, eu comento um pouquinho do que se trata isso, tá bom? Então, essa aula do professor Henri, uma aula assim bem bacana, né, bem gostosa, e ela se intitula Compreendendo seus estilos de liderança. Então, qual é o objetivo dessa aula? Que ao final dessa aula, você, né, que está me assistindo, consiga tipificar o seu estilo de liderança e consiga trazer isso também
para a sua realidade, né? Então, após esse PDF, a tarefa que vocês vão ter é classificar, né, por uma autorreferência, qual que seria o seu estilo de liderança. Vamos lá comigo nessa viagem? Bom, quando a gente fala, né, de estilos de liderança, né, perfis, né, preferências, a gente passa por vários âmbitos, né? A gente passa pela determinação de origens étnicas que vão guiar as nossas preferências, né? Estilos de gestão, de formação, de aprendizagem, né? Estilos geracionais. Então, será que o meu avô ele responderia tão bem a um determinado estímulo de mídia do que meu pai ou do que eu, né? Então, hoje, né, a gente acaba vendo, né, que as gerações, né, os boomers, a geração do X, a geração do Y, né, acabam tendo diferenças conceituais, né, hipermediáticas, né, em gerações mais novas, né. Então, quadros culturais, nacionalidade, orientação sexual, idade, raça, gênero, religião, habilidades físicas, capacidade de resolução de problemas, competências, hábitos de trabalho, né? Estilos de pensar. Então, existem uma multiplicidade, né, de diferenças que guiam o jeito da gente trabalhar, né? Então, não basta a gente pensar apenas, eu sou professor e eu estou comprometido com as minhas tarefas diárias. Nós não somos uma entidade una, né? Nós temos, né, que nos adaptar ao espaço educacional e temos que interagir, ora com superiores, ora com alunos, né? Então, esse quesito atitudinal é de suma importância para a gente ter satisfação, êxito na nossa tarefa do educar, certo? Então, geralmente, esses estilos, né, de percepções que a gente vai comentar, geralmente vão estar mais aplicados à solução de problemas, né, e ao gerenciamento desses estilos, como a gente vai ver. Essa estratégia, né, do MBTI, né, que é o acrônimo, a sigla do que representaria o nome de duas pesquisadoras. Então, veja, essa estratégia, né, que fundamenta teoricamente quais seriam os estilos melhor, né, de aprendizagem, né, e de comunicação, né, interação laboral, foi desenvolvido pela senhora Mayer e pela senhora Briggs, né, e pelo acrônimo em inglês acaba recebendo o nome de MBTI, né, Myers-Briggs Type Indicator, tá ok? Então, no que se objetiva, né, essa fundamentação teórica? Se objetiva através de uma série de pesquisas no comportamento humano, né, a validação, né, desses resultados, né, dessa chamada tipologia, né, que aumentaria a consciência individual de cada participante sobre quais seriam as suas preferências. Então, vejam, gente, o intuito dessa tipologia não é, de forma alguma, excluir qualquer indivíduo que seja. É apenas perceber de acordo com a preferência. A nossa língua portuguesa é bem clara. Preferência é gostar mais de algo, não quer dizer que você não goste de algo. Vocês estão percebendo? Então, nesse sentido, pode ser que, né, entre o café e o suco de laranja, eu prefiro o café. Não quer dizer que eu não tome suco de laranja. Vocês estão percebendo? Mas eu vou ter o quê? Uma identidade, uma aproximação maior ao café do que à laranja. Estão percebendo? Aonde a gente quer chegar? A gente quer entender esses perfis, essas preferências, né, que vão guiar em diferentes sentidos, na forma de você obter energia, na forma de você tomar uma decisão, na forma de você interagir com o mundo, certo? Então, tudo isso a gente vai estar comentando de acordo com essa tipologia de Myers-Briggs, tá bom? Então, ela acaba favorecendo a compreensão sobre a variação dessas tipologias, dessas diferentes classificações, né? Cada um de nós vai se enquadrar mais próximo de uma dessas classificações.
né? Às vezes param algumas dúvidas. Ah, eu sou de uma classificação 1 ou sou da classificação 16, né? Mas geralmente você percebe, né? Então a gente vai fazer esse exercício, né, de autorreflexão e vocês vão perceber que existe uma tendência a preferir um ou outro comportamento, né? Então isso ajuda a cada participante que faz, né, realiza essa tipologia de Myers-Briggs a capitalizar os pontos fortes do seu estilo de liderança e aqueles de seus colegas, quando ele acaba aplicando para os seus colegas. Ah, uma outra pessoa pode aplicar, né, para o indivíduo? Pode, né? Aqui a gente vai estar fazendo exercício de autorreflexão, em que vocês próprios vão estar se definindo, se enquadrando, tá? Existem desde formas mais independentes, né, para se classificar isso, ou seja, existem institutos que fazem, né, geralmente associados com fins corporativos, né, as empresas pagam, né, aplicadores que realizam esse teste do MBTI um pouco mais aprofundado, por meio de inquéritos, né, questionários, e logo fazem a aritmética e fazem a devolutiva de qual que seria o perfil, né, e fazem uma linha um pouco mais aprofundada, né, de interpretação. Essa interpretação que a gente está fazendo aqui é uma forma um pouquinho mais simples, tá bom? Só para vocês entenderem que a gente tem como se autoclassificar e perceber, né, qual que seria a nossa potencialidade maior de contribuição dentro de um grupo, dentro de um colegiado, dentro de um curso, tá certo? Então é importante essa autopercepção e também a propagação dessa percepção para os demais membros da sua equipe. Então, os pressupostos do MBTI é que cada pessoa tem um caminho preferencial, né, para atingir uma chamada excelência, ou seja, uma plenitude, o cumprimento das tarefas, o cumprimento dos prazos, o cumprimento, né, do conteúdo proposto, né? Então, todas as pessoas, elas usam 8 preferências e favorecem algumas, né? E através dessa polarização de preferências, né, em que ou a gente vai ver, né, de uma forma bem simplificada, eu vou por um caminho ou eu vou por outro caminho. Então, você tem 50% de chance de ir para um caminho ou 50% de chance para ir para um outro caminho. Às vezes, né, você não consegue coincidir 100% de toda a descrição para um único caminho, mas você vai ter uma prevalência, uma preferência de seguir um dado caminho. E é nisso que se baseia essa teoria de Myers-Briggs, tá bom? Então, na verdade, né, como vão ser 2 caminhos, né, a gente vai ter 16 tipologias no final, mas a gente enfoca aqui de novo que não é com a finalidade de estereotipização, certo? Então, não é com a finalidade de exclusão, na verdade, é de reconhecimento, né, e dessa maneira eu consigo fazer equipes mais próximas, né, de um ganho múltiplo, né, de um ganho heterogêneo, né? Será que se eu tenho uma pessoa mais intelectual, né, que não fala com o público, e aí eu vou colocar todas as pessoas intelectuais, e aí uma das determinadas tarefas vai ser organizar, por exemplo, um mega evento. Será que vai dar 100% certo? Às vezes eu tenho pessoas muito extrovertidas, né, que falam muito bem, bacana, ótimo, mas aí nesse grupo eu só tenho esse perfil de pessoas extrovertidas. Será que se eu colocar essas pessoas extrovertidas para trabalhos de cálculos matemáticos, né, que há um debruçamento, um refinamento obrigatório de alguns dias fazendo projetos, fazendo contas, será que eles vão conseguir dar conta num curto tempo? Ou seria mais viável se eu misturasse um bocadinho desse grupo com um bocadinho desse grupo? Não ficaria melhor uma heterogeneidade, né? Ou seja, cada um com uma potência sendo misturado, a gente poderia ter um ganho final maior, né? Então é mais ou menos nesse sentido, entende, gente? Então, o reconhecimento das individualidades, dessas preferências de liderança, por assim dizer,
não são para dizer que uma é melhor do que a outra, mas na verdade é reconhecer quais são para saber qual que uma complementa com a outra. Vocês estão entendendo? Porque se colocarem todas iguais, você vai ter um único resultado, certo? Então, razões para usar, né, o Myers-Briggs Typology Indicator. É um instrumento de autoconhecimento, né? Ele não faz julgamento, certo? Ele é apenas um indicador de preferências, né? Ou seja, gostar mais de um polo ou de outro. É uma forma de diferenciar e não de medir, tá? Então, por exemplo, você não pode usar no processo seletivo. No processo seletivo, né? É um critério que eu vou usar esse padrão aqui do MBTI. Então, não seria assim muito ético, certo? A gente comentar, né, dessa maneira, mais no sentido assim, de você ter uma equipe, né, todas as pessoas, né, têm que ter responsabilidade, né, tem que ter coerência nos seus afazeres. Então a gente vai ver o que cada um é bom, tem uma potência maior, e aí a equipe toda ganha com isso. Bom, se vocês colocarem no Google MBTI, vocês vão achar também um monte de coisas, certo? Então, é um tema bem pesquisado, então ele tem uma riqueza de teoria, certo? Então, pelo menos aí, nas últimas 2 décadas, tem-se uma quantidade grande desses conteúdos. Ele é bem interpretado profissionalmente, então muitas empresas, né, quanto maior for a empresa, acaba se tendo mais essa preocupação, né, com o bem-estar do contribuidor, para que ele produza bastante, né? Então, dentro dessa visão, né, mercadológica, o gerente ele tem que se preocupar, né, em como é que está sendo esse ambiente e se isso está favorecendo aquela potencialidade. E se registra mais de 25 idiomas utilizando o MBTI, né? Além do nosso português, espanhol, inglês, então vocês vão ver assim muitas referências, né? De artigos, de às vezes de brincadeiras, né? De percepções utilizando o MBTI, tá certo? Então vamos começar com esse exercício. Eu preciso, que vocês peguem, tá? Uma folhinha em branco. Vocês coloquem, vocês coloquem, 4 tracinhos numa folhinha em branco. Aí eu já vou explicar para vocês o que é cada tracinho, porque cada um desses tracinhos vai estar correspondendo a um item, né, da palavrinha, né, com 4 letras, que vai ser formada, que vai estar descrevendo a sua percepção do MBTI, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro o exercício aqui com vocês, né? E aí vocês vão pensar, tá certo? Já que esse é um momento assíncrono, não tem como a gente se comunicar. Então, eu vou mostrar essa foto aqui para vocês, tá bom? Então, vou dar 1 minuto, né, para que vocês pensem o que se trata dessa foto, tá bom? Então, vejam essa foto. Pronto, foi, gente. Então, assim, muita gente pode ter visto muita coisa nessa foto, né? Então, pode ter tido o reconhecimento de algo próximo, né, dessa imagem, né? Muitos de vocês possam ter visto. Eu vi um castelo de areia, né? Eu vi uma alga próxima aqui ao castelo de areia. Pode ter gente que tenha se debruçado mais ao longe,
Por exemplo, eu vi uma casa de praia lá no fundo, eu vi uma pessoa correndo, eu vi um cachorro perto da água, né? Então, tem pessoas que às vezes têm um alcance mais próximo e tem pessoas que às vezes têm um alcance mais longe, certo? Então, cada um de vocês acabou, né, pensando de uma determinada maneira, né? O que expressa essa imagem? Então, é uma mesma imagem, mas que para você representou algo. Ou o castelo que está próximo, ou algo que está longe. Então, as pessoas veem coisas de forma diferente, vocês estão entendendo? Mesmo sendo a mesma coisa, tá? Então, aí, a gente tem o segundo tracinho, tá bom? A gente vai começar aqui pelo segundo tracinho, tá? Que é a forma como a gente percebe o mundo, tá bom? Então, pela definição do MBTI, dentro do domínio de como que você percebe o mundo, como que você está olhando para esse mundo? Será que você está olhando para o mundo mais concreto, mais próximo? Será que você está vendo ao longe? Você tem uma visão, certo? Então, a percepção de como que você vê o mundo é a segunda letra. E aí, ou a gente vai utilizar o I ou o S. O I quer dizer, na verdade, o I, né, de intuição, mais da palavra em inglês, que é intuition, né? E aí o N estaria representando o que seria o I, na verdade, tá bom? Porque como a gente usa os acrônimos do inglês, então o S seria de sensation e o N seria de intuition, tá ok? Então, ou o S ou o N. E o que representaria o S de sensação e o que representaria o N de intuição? O S representaria, né, pessoas que gostam de coletar informações de maneira muito precisa e exata. Enquanto o N, né, de intuição, seria referente a pessoas que gostam de coletar informações de uma forma específica e inovadora, né? Então, percebam que, à medida que eu for falando, vocês vão pendendo para um ou para outro lado, certo? Então, ao final dessa minha leitura, vocês vão estar se decidindo entre pertencentes a esse grupo do S, sensação, ou da intuição. Tudo bem? Combinado? Então, os indivíduos que estão preferencialmente mais ligados à sensação, eles preferem fatos. Os indivíduos mais associados à intuição preferem teoria e abstrações. Os indivíduos mais associados à sensação preferem o que foi testado e aprovado. Os indivíduos associados ao perfil de intuição preferem o novo e não testado ainda. Os indivíduos associados à sensação são práticos e realistas, enquanto os indivíduos associados à intuição são mais sonhadores e imaginativos. Os indivíduos ligados à sensação desejam previsibilidade. Os indivíduos ligados à intuição desejam mudanças. Os indivíduos preferencialmente categorizados na sensação veem problemas como necessitando de soluções específicas baseados nas suas experiências passadas. Os indivíduos baseados na intuição veem problemas como oportunidades para inovar, baseando-se na inspiração. Os indivíduos, preferencialmente na sensação, têm foco nas aplicações práticas das situações. Os indivíduos baseados na intuição têm foco nas possibilidades futuras das situações. Os indivíduos que preferem o perfil de sensação podem não ver ou não se importar com o problema como um todo, enquanto os indivíduos baseados na intuição veem o quadro inteiro e perdem os detalhes. Os indivíduos baseados na sensação querem saber o que é, e os indivíduos baseados na intuição querem saber o que poderia ser, certo? Então, se identificaram em S ou em N. Então, vou colocar o meu aqui, por exemplo, tá certo? Então, eu me considero muito no perfil S, tá? Não tem o melhor, tá, gente? Então, apenas é uma polarização individual que vocês vão auto-preencher, tá bom? Então, coloca aqui nessa segunda lacuna, tá bem?
para a gente prosseguir. Então, a primeira forma seria como que você olha o mundo, como que é a sua percepção. Tudo bem? Aí vamos para a próxima, né? Como é que você toma decisão? Vamos pensar juntos, né? Eu acho que só Lili aqui, né, que tem filhinho, né? Se mais alguém tiver filhinho, vamos pensar, né? Tomando decisões. Como que a gente toma decisão, né? O time de futebol, né, de um dos seus filhos, né? Vamos imaginar hipoteticamente, né, que todos têm filhos, todos estão com o filho matriculado numa turminha de futebol. Teve uma incrível temporada de sucesso, ganhando uma série de competições locais. Agora, eles foram convidados para participar de uma competição nacional do outro lado do país. 22 jogadores estão no time, mas o regulamento do campeonato só permite que 16 viajem. Ou seja, desses jogadores, 6 não vão. Como que você vai lidar com isso? Né? Sabendo que o seu filho jogou, né, na temporada, mas para eles, né, jogarem na competição nacional, 6 não vão. Como que você lidaria com isso? Pensem aí, 1 minuto. Se vocês tivessem um filho que tivesse participado, né, das seletivas, e na hora do campeonato nacional, né, do momento máximo, do clímax, né, desportivo, 6 não vão, né? Qual é a sua reação? Como você lidaria com isso? A pergunta é clara. Como que você lidaria com isso? Pensem aí, 1 minutinho só. Pronto, já pensaram? Complicado, né? Como é que a gente vai tomar uma decisão, né? Aí pode ter gente que vai me falar, mas professor, que absurdo, se meu filho participou das seletivas, como é que ele não vai lá? Eu vou falar com o técnico, vou falar, se você não for colocar meu filho aí para jogar, você vai ver só. Ou então tem pai que vai falar, bom, se ele tiver mérito, né? Se ele for bom, ele vai. Se ele não for para ir, então outra pessoa vai, né? Ou então alguma mãe pode chegar e falar: meu filho vai para o outro lado do país, né? Eu estou aqui no Ceará, meu filho vai para o Rio de Janeiro sozinho, pequeno, menor, sei lá, né? Junior. Lógico que não, vou ter que ir junto, né? Então, diferentes reações podem surgir, né? Reações mais emotivas, mais pensantes, certo? Então, como que a gente decide, né? Como que a gente toma decisão frente a algo no mundo, né? A gente toma essa decisão pensando ou sentindo. Então, a decisão que a gente vai tomar ou vai ser mais racional, né? Ou vai ser muito emocional, porque a emoção não quer dizer que a emoção seja ruim, mas a emoção muitas vezes ela é maior do que o pensamento, né? Mais rápida, mais impetuosa, né? Então a gente vai falar sobre terceiro, essa terceira lacuna, tá bom? A gente começou pela segunda, a gente está partindo aqui para a terceira lacuna, para a gente completar qual que seria a nossa tipologia, tá bem? E nessa terceira lacuna, vai se utilizar a letra T, que seria do inglês thinking, né? Pensar. Ou então F, que seria do inglês feeling, que seria o quê? Sentir, tá bom? Então, ou você pensa ou você sente, tá ok? Não, de novo, havendo excelência em um ou em outro. São apenas polaridades, são preferências. E de acordo com o que eu for lendo, vocês vão se identificar em um ou outro padrão em prevalência. Estão entendendo?
Ah, mas aí está meio a meio. Não, leia de novo, que você vai perceber que às vezes tem uns 2 itens a mais em um ou outro domínio, tá certo? E aí a gente admite, nesse quesito, qual que seria a prevalência, para a gente poder classificar a tipologia, tá bom? Então, pensamento, que vai receber a letra T de thinking, né? São pessoas que usam a lógica e objetividade quando tomam decisões. E o padrão F, que viria de feeling, são pessoas que procuram uma harmonia individual e interpessoal quando tomam decisões. Bom, então fazendo, né, aquele pareamento, né? As palavras típicas de quem está no domínio do T são princípios, diretrizes, justiça, moralidade. As palavras típicas das pessoas sob o domínio de F, de feeling, né, sentimentos, são intimidade, piedade, humanidade, harmonia. O padrão T, geralmente, tem pessoas que são verdadeiras. É aquela verdade nua e crua, certo? Doa quem doer. O padrão do tipo F, geralmente, são pessoas habilidosas. É aquela história, né? Ninguém fala, o indivíduo do tipo T fala, o indivíduo morreu. O indivíduo do tipo F fala, sabe o gato? O gato foi pro telhado, aí ele andou e no final das contas a nossa tia faleceu, certo? Então seria mais nesse sentido, o gato do telhado, entendeu? Um jeito assim mais sutil de você chegar àquela mesma realidade, tá bom? Os indivíduos do tipo T se interessam por informações. Os indivíduos do tipo F se interessam por sentimentos. Os indivíduos do tipo T, eles têm uma preferência de usar a lógica, né? Porque a vem como necessária. Os indivíduos do tipo F, né? Eles dão uma preferência ao apoio, né? Porque sabem quando ele é necessário. Os indivíduos do tipo T, eles podem parecer, né, para os outros que eles ficam desligados, frios, quando tomam decisões, pesando os prós e contras. Os indivíduos do tipo F, eles ficam pessoalmente envolvidos quando tomam decisões. Os indivíduos do tipo T, eles lutam para ser justos, enquanto os indivíduos do tipo F, eles lutam para serem compassivos. Os indivíduos do tipo T, eles podem argumentar, né, defender os dois lados para estimular a mente. Então, né, seria como se fosse um juiz, né? Ele está vendo um lado, está vendo o outro lado. Os indivíduos do tipo F, eles ficam pessoalmente envolvidos quando tomam decisões, certo? Então, eles são mais parciais. Os indivíduos do tipo T, eles são objetivos por natureza, e os indivíduos do tipo F, subjetivos, né? Então, vejam, são preferências que a gente citou, que ao final destas, vocês devem ter percebido se associar mais a uma ou outra. Então, escrevam no papel qual que seria essa preferência, tá certo? Que a gente continua, tá bom? Então, completando a minha aqui, por exemplo, né? Eu acho que eu sou mais na linha do pensamento, tá bom? Mas vocês coloquem qual é a de vocês. Fonte de energia, né? Então, como que a gente obtém energia do mundo, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar, como a gente não está, né, de forma presencial, né? Vamos pensar como que vocês se energizam, né? Como que vocês se energizam? Se for, por exemplo, né? Hoje é uma segunda-feira, né? A data dessa aula é uma segunda-feira. Tem sido, né, uma longa semana, né? De mestrado, você está cansado, tem muita disciplina, é muita live para você ver que rara é essa tarefa desse professor aí. Tem áudio, tem live, tem assíncrono, tem síncrono, e eu só queria o presencial, né? Enfim, aí você, aluno do mestrado, está cansado, está exausto. Aí o professor Igor, né, tira aí a Eliana, né? Fica só esse professor Igor mesmo com esses dedinhos aqui, né? Então, de repente, anuncia que você vai ter um dia de folga. Opa! Tá chegando, deixa eu ver aqui o feriado.
O feriado aqui em alusão ao Dia dos Professores, que vai cair numa sexta-feira, dia 16, né? Então, vocês vão ter um dia de folga. Beleza, como é que vocês vão passar, então, esse feriado, né? Aí pensem, em um minutinho, como que vocês vão passar esse dia de folga, certo? Então, pensem com vocês próprios. Pensem assim, o que que você faria num dia de folga? Tic-tac, um minutinho. Vamos lá, pensem. Pensaram já, meus amores? Professor, é tanta coisa que eu queria fazer que esse tempo não deu. Pode ser, né, gente? Mas pensem comigo. Tem gente que a primeira coisa que vai me falar é: o que que eu vou fazer, né, no dia de folga? Primeiro, dormir. Tem gente que vai falar isso. Tem gente que vai falar: não, eu vou colocar meu treino funcionar um dia. Perfeito, parabéns. Ah, eu vou escrever aquele artigo que o meu orientador está me cobrando há muito tempo. Parabéns também. Excelente. Mas vai ter gente que ou precisa ficar individualizada para curtir esse momento de relaxamento, né, e absorver essa energia, ou vai ter gente que vai querer bater perna, vai querer correr 15 quilômetros na rua, que vai querer ver gente, ver shopping, né? Então as pessoas são diferentes. Elas adquirem energia, satisfação, seus níveis lá de dopamina, de serotonina crescem de acordo com preferências diferentes. E é isso que a gente vai se basear. Porque tem gente que adquire essa energia de forma mais introspectiva e tem gente que adquire essa energia de forma mais extrovertida, né? Então, por isso, existem pessoas que sempre estão mediatizadas, estão aparecendo no Facebook, porque elas têm a energia que elas necessitam nesse sentido, certo? Então, não quer dizer que uma pessoa, né, gosta de aparecer mais do que a outra. Às vezes, a pessoa necessita. Essa que é a questão dentro do teor psicológico, vocês estão entendendo? Mas existem essas vertentes, como a gente vai falar, né? Do que a gente chama de fonte de energia de extroversão e de introversão. Essa fonte de energia, notem, né, que ela foi colocada aqui no iniciozinho, né, dessa sigla aqui, informação, né? Por que que a gente está falando, né, com uma ordem um pouquinho aleatória? Por conta exatamente das dificuldades, né, das pessoas se enquadrarem nesses perfis, né? Então, como vocês vão ver, né, a gente está seguindo uma série gradativa, aonde fica cada vez um pouco mais difícil a gente se enquadrar em uma ou outra personalidade, né, tipologia, né? Então, aqui a gente vai estar vendo o padrão que ou a gente vai usar o E, que vem de extroversion, extroversão, ou introversion, que seria introversão, tá bom? O que que representaria, né, esse padrão da extroversão ou introversão? Extroversão são pessoas que têm uma preferência de receber energia do mundo exterior. Então, elas têm aquela energia quando sabem que vão estar saindo com os amigos, vão estar conversando, vão estar falando a tarde inteira, brincando, certo? E os indivíduos que são baseados na introversão são pessoas que precisam, para canalizar energia, para se recuperar, né, depois de um momento assim, muito exaustivo, elas precisam o quê? Descansar, refletir, né, sozinhas mesmo, né, ou tendo uma quietude, certo?
né? Às vezes estão na família, ok, tem muita gente dentro de casa, mas prefere ficar lá numa redinha, prefere uma quietude, um silêncio, certo? Então vejam, os indivíduos que se baseiam mais numa personalidade extroversa preferem agir. Então são pessoas que assim têm um problema e já estão agindo. As pessoas da introversão elas preferem refletir antes para depois poderem estar executando. Os indivíduos baseados no perfil da extroversão, eles gostam da companhia, né, como um pano de fundo. Então, gostam de estar sempre cercados de muita gente. Os indivíduos da introversão gostam mais de paz e quietude. Os indivíduos dentro do domínio da extroversão não se importam com interrupções. Os indivíduos baseados na introversão, né, não gostam de ser interrompidos, ou por estarem dormindo, né, ou às vezes por estarem muito concentrados numa atividade individual. Os indivíduos baseados na extroversão preferem se comunicar oralmente, né? E os indivíduos baseados na introversão preferem se comunicar por escrito. Se eu usasse, né, como forma, né, de demonstração o WhatsApp, né, o pessoal da extroversão seria a galera daqueles áudios de 5 minutos, tá certo? Vários áudios de 5 minutos. O pessoal da introversão é aquele que gosta de colocar tudo, né, em texto, tá bom? Então, a galera que faz muito áudio, a galera que faz muito texto. Um exemplo aí para vocês tipificarem, né, utilizando o WhatsApp. O pessoal que trabalha mais no sentido da extroversão gosta de compartilhar seus pensamentos livremente, né? Enquanto os indivíduos mais introversos guardam seus pensamentos, refinam eles até que eles sejam quase perfeitos para sua emissão, né? Os indivíduos com a fala da extroversão, eles falam para organizar o pensamento. Então, né, é o tipo de pessoa que vai falando para se organizar internamente. Os indivíduos introversos, geralmente, eles pensam antes para organizar sua fala, certo? As personalidades baseadas na extroversão agem e respondem rapidamente, né? E apreciam trabalhar em grupos, enquanto os indivíduos baseados na introversão consideram e pensam profundamente e apreciam trabalhar sozinhos ou com uma ou duas pessoas, certo? Então vejam, né, que existem essas diferenças ainda com relação ao meio que cerca. Então, além de estar ligando a pessoas, né, os indivíduos com extroversão estão ligados com o que acontece ao redor, ao invés do que acontece no interior. Os indivíduos introversos sabem o que está se passando dentro, ao invés de ao redor, certo? Então, pensem como que vocês reagem diante de conversas de grupo, né? Às vezes vocês estão assim focados num pensamento interno, né, introversos, enquanto os outros estão, né, conectados, né, a várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse perfil também, né, espacial, acaba ajudando nessa forma da gente classificar o tipo, né, de personalidade preferencial, tá bom? E esse padrão também de extroversão tende naturalmente a desencadear ações. Se são as pessoas que elas agem antes, né, de pensar, enquanto os introversos pensam antes de agir, né? Então, por essa lógica, os introversos eles ficariam na retaguarda. Então, é comum, né, numa confusão, numa briga, as pessoas extroversas estão lá, né, no foco, as pessoas introversas estão lá, longe com o seu celular, né, fotografando, tá bom? Então, coloquem o que vocês acham que vocês são de uma polaridade um pouco mais tendenciosa à introversão e extroversão. E, de novo, professor, não me reconheço 100% em uma ou outra. Perfeito, nem eu, né? Mas misturando, elencando, contando em número de quantidade maior, eu acabo me considerando, me autoconsiderando do tipo I, né? Introversão, tá bom? Então, não quer dizer que eu tenha tudo no I, né? Eu gosto muito de trabalhar em equipe, aliás,
mas eu tenho um perfil muito típico desse, de que quando está num trabalho mais profundo, mais detalhado, realmente a gente não pode estar trabalhando com um número grande de pessoas ou sendo interrompido a todo momento, né? Tem que ter agenda, né? Tem que ter uma dinâmica. Mas, veja, isso é uma personalidade minha, certo? Então, eu trabalho melhor, com mais afinco dessa maneira, né? Existem pessoas extroversas que trabalham melhor de outra maneira, certo? Então, é apenas um quesito preferencial isso, tá, gente? Então, por isso que cada vez mais a gente vai vendo dificuldade nessa classificação. A gente começou pela segunda letra, pela terceira, fomos para a primeira, e agora, para finalizar esse contexto, a gente vai para a quarta e última letra, tá bom? Então, eu acredito que vocês estão tendo progressivamente uma dificuldade de se autoclassificar. É natural, por isso que a gente está invertendo um pouco essas classificações, tá bom? E aí a gente vai falar, né, sobre o estilo de vida, né? Vamos pensar em férias, né? A gente falou sobre a questão, né, de um dia livre, né? Como que a gente se abasteceria de energia. Mas vamos pensar um estilo de vida, né? As suas férias, né, já estão marcadas, né, para daqui a 4 meses, né? Vamos supor, né? A gente não sabe nesse período aí infinito, né, quanto que a gente vai ter férias, de fato, né? Mas como que você agiria naturalmente para tratar dessa questão de férias, né? Então, você tem férias, como que você agiria, né? Como que você planejaria alguma coisa para essas férias? Você deixaria o tempo passar, né? Como que você agiria, né? Se você tem uma previsão de férias, né? Algo que é normal no seletista, no estatutário, servidor público. Então, e aí, como é que você acha, né? Será que você vai ser do tipo de pesquisar todos os lugares bacanas, os lugares incríveis que você pode ir, você pode visitar em pouco tempo, você vai estar em um dia percorrendo 2 cidades diferentes, você vai conhecer um estado inteiro, né? Você vai nadar no Jalapão, você, né, vai montar em cima de jacaré, o que você vai fazer, certo? Ou então, assim, eu vou planejar, não vou, né, gastar muito nessas férias, de 30 dias, 15 dias, eu vou estar fazendo uma obra em casa, nos outros 15 dias eu vou estar alugando uma casa de praia, de veraneio e tudo mais, né? Então, como é que você vai reagir, né? Então, cada um vai estar reagindo de uma forma diferente, né? Então, as pessoas fazem duas coisas. Elas percebem o seu ambiente, fazem julgamentos sobre o que elas percebem, né? Ao perceber, elas simplesmente estariam o quê? Coletando dados, né? E ao julgar, elas simplesmente estariam tomando decisões, né? Sobre ou com os dados que elas colheram, né? Então, eu simplesmente posso deixar a vida me levar, vamos dizer assim, seria a melhor representação do que seria o perceber, certo? Seria deixar vir, acatar, não se preocupar com uma rota lógica, né? Ou com planejamentos, né, muito fechados, certo? E o julgamento é você pré-determinar tudo, tipo, você ter aquele planejamento perfeito, certo? Então, no caso de férias, eu vou sair de casa e eu vou passar 15 dias na praia de veraneio. Ou então, cara, vida louca, eu vou ter 30 dias, eu não sei onde é que eu vou parar. Eu vou estar um dia numa cachoeira, numa cidade, eu vou estar outro dia na outra cidade, mas aí eu posso ficar uma semana numa cidade, né? Vou deixar, né, a vibe da cidade me dizer quanto tempo que eu vou ficar nela. Vocês estão entendendo? Então, brincadeiras à parte, é mais nesse sentido, né? Enquanto um, né, deixaria a vida levar, né, que seria o perfil de perceber, que seria a palavrinha P,
O outro seria de julgar, né? Que seriam os planejadores típicos, tá bom? Então, tem pessoas que preferem apenas colher informação, colher informação, colher informação, são pessoas muito curiosas, então elas vão estar, né, indo numas férias. Ah, mas você já conheceu a casa da tia Candinha? Não, não conheço, vou lá ver. Aí tomo café na casa da tia Candinha. Ah, você já conheceu a praia de não sei o quê? Vai lá na praia de não sei o quê, entendeu? Mesmo que isso acabe burlando a rota inicial. Então, deixa a vida levar, tá bom? Então, são pessoas que, por gostar muito de experienciar, de absorver o máximo de informações possíveis, nunca vão estar satisfeitas com todas essas informações, né? Por si. Então, elas vão ser as percebedoras, né? Então, elas vão receber essa sigla do tipo P, que são pessoas que gostam de ficar abertos e adaptados a novas informações. Por outro lado, tem pessoas que gostam de um ritmo mais planejado, mais cronometrado, tá bom? E elas tomam uma decisão, né, a respeito dos dados o mais rápido possível, elas se comprometem rápido, né? Então são pessoas assim que não precisam de muitos dados também para determinar o que fazer, pensar, sentir, né? Então, uma característica que vocês vão perceber muito assim, associadas às vezes aos gestores, né, que precisam dar respostas rápidas, né, frente a uma situação. Por exemplo, né, quem é que sabe o que vai ser da Covid? A gente não sabe, a gente está aprendendo todo dia, né? A gente está aprendendo com normas de biossegurança, discutindo as normas de biossegurança, quando que a gente vai liberar os presenciais, mas a gente está aprendendo, mas aí os gestores sempre tem que estar tendo alguma resposta, né? Tipo, não, então por mais um mês ficamos aí em isolamento horizontal, ou então a nossa perspectiva de retorno é tanto, né? Porque, né, a demanda educacional assim existe, né? Então existe esse perfil de pessoas que trabalham dentro do domínio do julgamento, mas não entendendo como uma forma pejorativa, certo? Porque o julgar é você ter uma decisão, você definir, certo? O julgador ele não pode ser visto como um algoz, tá bom? Mas é um ato importante, né? Que muitas pessoas exercem com maior predileção, tá bom? Então, não existe melhor ou não existe pior. Então, a gente vai discutir esses dois lados, tá bom? E aí, o domínio dessa letra seria o J de judgment, né? De julgamento. Então, são pessoas que gostam de chegar a conclusões e agir a partir de decisões. Vamos fazer aquela nossa dobradinha para ver qual que você se identifica mais? Então, de novo, é comum que vocês vejam que às vezes oscilam para um ou para outro, tá bom? Mas nessa autopercepção, vocês vão perceber que ou vocês estão mais no domínio de percepção ou no domínio mais de julgamento, tá bom? Então vejam aqui comigo, dentro do domínio do julgamento, as pessoas querem que as coisas sejam definidas e organizadas, enquanto os indivíduos do padrão de percepção querem que as coisas sejam flexíveis. Eles primam pela flexibilização. Os indivíduos sob o domínio do julgamento são temporalmente orientados, gostam de prazos. Os indivíduos baseados na percepção sempre têm muito tempo. Ah, quando é para fazer isso? Não, ainda tem uma semana, ainda tem um dia, ainda tem uma hora, ainda tem um minuto. É tipo assim. Os indivíduos baseados no julgamento gostam de metas e resultados. Os indivíduos baseados na percepção gostam de ver o que vai dar, né? Não tem aquela história do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, é a melhor definição do que seria percepção, né? Eles estão abertos a interagir com o mundo, tá bom? Os indivíduos baseados no julgamento geralmente não gostam de surpresas, né? Porque fogem, né? Do cronograma, né, da agenda. Os indivíduos baseados na percepção adoram surpresas. Os indivíduos baseados no julgamento, eles têm uma organização, né,
Em arquivos, em folders, em nuvens, em HDs externos, em post-its, né? Em post-its múltiplos. Os indivíduos baseados na percepção, eles organizam em pilhas, né? Eles vão colocando um papel em cima do outro, né? E sabem que estão lá, né? Com aquela pilha de documentos. Mas veja, não é para a gente chamar essas pessoas do padrão de percepção de desorganizadas. É aquela clássica história do tipo, não mexe aí, que nessa bagunça eu me entendo, né? Então você tem aquele espaço que, em teoria, estaria bagunçado para as outras pessoas, você sabe que naquela sua mesa de trabalho bagunçada estão documentos importantes que você vai achar lá, né? Então não é necessariamente assim uma pessoa desorganizada, a pessoa que tem um meio próprio de se organizar, por assim dizer, tá bom? Bom, os indivíduos que se baseiam num parâmetro de julgamento, eles chegam, né, a conclusões, né? Eles rapidamente se comprometem com planos e decisões. Os indivíduos da percepção, eles ficam experimentando. Que tal, então, se a gente fizesse dessa determinada forma? Mas será que outra forma não é bacana? Vamos tentar outra coisa e depois a gente faz, né? Então, eles se reservam o direito de mudar os planos e decisões, tá certo? Então, eles são muito, assim, abertos para o novo e isso tem essa correspondência, tá bom? Os indivíduos baseados nesse perfil do julgamento, eles acham rotinas importantes. Então, é importante ter um dia da semana, né, para essa aula, é importante ter um dia de semana para essa prática, é importante ter um dia de semana para essa discussão em grupo, tá certo? Para dar um tempo para a semana que vem vocês refletirem e falarmos sobre outras coisas. Os indivíduos que trabalham muito na linha da percepção veem rotinas como limitadoras, né? Ah, mas nesse horário eu vou estar fazendo uma outra atividade, então eu vou mudar o horário, né, para um horário alternativo. Então, quando se trabalha só, né, se tem essa dimensão. Quando se trabalha de forma múltipla, né, isso já se tem uma outra consideração, tá bom? Então, mas vejam unitariamente como é que vocês se percebem, né, dentro da rotina de vocês, tá bom? Se vocês trabalham dentro do domínio do julgamento, vocês planejam antecipadamente, vocês terminam, né, no prazo, certo? Na percepção, você vai com o que flui, né? Às vezes a conversa tá gostosa, a discussão tá boa, você até excede um pouquinho, né? Ou às vezes você excede um pocão, né? Então, geralmente, em provas de aula, quem gosta de falar muito, né, e tem, por exemplo, 50 minutos para uma explanação de uma aula, tem que tomar cuidado, porque se gosta muito de falar, tem aquela limitação do tempo e você é avaliado. Se você cruzar a linha de tiro do tempo, você não tem mais tempo para poder falar. Então, você tem que se alinhar muito a isso, né? Então, é apenas uma observação, tá? Mesmo que se tenha um padrão de julgamento ou de percepção, né, são coisas que a gente tem que se reconhecer para ver o que a gente precisa modificar dentro de um ou outro contexto, tá bom? Já que a gente admite que exista, né, uma multiplicidade, né, dessas disposições que estão sendo aqui apresentadas, né? Não existe unitariamente 100% padrão ou 100% outro padrão, mas existem preferências, tá bom, gente? E aí eu acho muito engraçado esse finalzinho que o professor Henri colocou, né? Os indivíduos baseados no julgamento, eles fazem listas e as usam, tipo, galera, ó, na sexta-feira, né, no nosso encontro semanal, a gente vai fazer essa tarefa. E os indivíduos baseados na percepção, eles fazem a lista, mas eles perdem, né? Aquele clássico, né? Eu vou anotar aqui, vou colocar no bolso aqui da camisa. E, de repente, né, lava a camisa, abarrota aqui o que foi escrito, se perde, você não sabe mais onde é que colocou o papel, né? Enfim, as pessoas, elas fazem a lista, mas elas não se limitam, né, a essas listas, tá bom? Então, se reconheceram aí nessa, então compartilhando aqui a minha, tá bom? Então, a minha, né, usando tanto post-it aqui, né, já dá para antever qual que vai ser o meu, né? O meu vai ser prioritariamente o julgamento.
tá? Então, o E quer dizer extroversão, o I introversão, o S sensação, o N intuição. O pensamento, né, que seria T de thinking, e o sentimento F de feeling. E o J, que seria de julgamento, e o P, que seria de percepção, tá bom? Então, por exemplo, compartilhando com vocês, né? Quando eu fiz aqui esse meu padrão do ISTJ, com o professor Ri, a gente percebeu, né, que geralmente a gente tinha esse domínio, né, das pessoas que se baseiam, né, no perfil, né, de sensação, né, são pessoas mais associadas à concretude, são pessoas mais associadas ao pensamento, né, no ato da sua decisão, né, e ao julgamento, né, tendo perfis diferentes entre a forma de obter energia, seja uma energia mais introspecta ou uma energia mais de extroversão, certo? Não quer dizer que não existam professores nos outros perfis, né? Mas a gente acaba vendo que os perfis assim mais típicos que a gente encontrou aqui nessa classe de capacitação de professores associados a cargos de gestão, ou seja, coordenadores de cursos de graduação, ou então envolvidos de alguma forma com inovações educacionais no nível institucional, ou seja, trazendo metodologias diferentes para a instituição, né, e que tem, de alguma forma, alguma interação, né, com seus apoiadores, né, os chamados stakeholders. Então, os apoiadores, gestores, diretores de curso, diretores de unidade, coordenadores de curso, ou então de pós-graduação. Então, dessa maneira, né, por ter essa cabeça de gestores, já seria previsível que a gente teria esse padrão do STJ, sendo variável o padrão do I e do E. E vocês, né, como que vocês se configuram? Já anotaram? Compartilhe comigo na nossa atividade síncrona, tá bom? Então, eu espero que uma das primeiras atividades a gente realize desta forma, que vocês tragam, né, esse conteúdo para a gente poder estar relacionando, né, entre todos os participantes. Já que vocês sabem o meu, eu quero que vocês compartilhem os seus também, tá bom? Então, de novo, não tem melhor ou pior, não precisa ser a mesma coisa que o professor, não, nem eu espero que seja, dada a multiplicidade aqui dos presentes. Mas vamos compartilhar para vocês se entenderem. E aí, à medida que vocês se entenderem, vocês vão ver as similaridades do que pode ser feito com membros de uma mesma equipe, de um grupo de pesquisa, ou, de repente, quem pode potencializar mais um caminho e outro caminho. Então, interessante, gente, é que a gente tenha os 16 tipos num grupo de pesquisa. E aí a gente polarize, né? Eu, como professor, né, líder de um grupo, não vou colocar pessoas que pensam sempre igual juntas. Se eu quero, às vezes, diferentes resultados, né? Resultados que vão envolver tanto uma introspecção, uma extrospecção, né? Um cálculo muito exato, uma criatividade, né? Imagina, assim, o bloqueio criativo que eu teria se eu colocar só pessoas, assim, cartesianas, né, com pensamento lógico, matemático, né, introspecto, e não interagisse com outros teores, né? Então, é importante a gente avaliar isso, tá bom? Como um docente dentro de uma equipe docente ou de uma equipe de pesquisa, tá bom? Ou seja, o local onde você futuramente, docente do ensino superior, vai estar trabalhando, né? Em linhas horizontais ou hierárquicas. E os alunos, né? Como é que eu vou avaliar como que o aluno ele vai interagindo, né? Então, antes de eu demonstrar uma estratégia que a gente tem, eu vou relembrar para vocês, né, um pouquinho, né, de neurociência, tá bom? Eu não vou nem falar muito aqui, né, por conta da propriedade maior, né, que os laboratórios, né, de neurofarmacologia já possuem, mas só para vocês lembrarem, né, que esse nosso camaradinho aqui, né, que deve ser bem utilizado,
né, o nosso encéfalo, ele acaba tendo regiões de percepção mais específicas, né? Vocês lembram? A porção aqui occipital, né, do nosso córtex cerebral se relaciona mais o quê? A percepção nossa de quê? De visão, né? Então, a nossa percepção visual aqui acaba sendo dimensionada, né? A nossa porção auditiva, né, próximo, né, da onde existe o pavilhão auricular, né, da porção mais externa, ela vai estar se projetando nesta porção aqui temporal, né, que também se relaciona à memória, né, a outras dimensões nesse sentido, né? A porção, por exemplo, de movimentação, né, normalmente a gente tem um sulco central, né, que acaba dividindo um córtex como um todo chamado de frontal e um outro córtex que a gente chama de parietal, né, que se divide aqui daquela região mais posterior que a gente chamaria de occipital, né? Então, um sulco central, né, que acaba dividindo, né, uma região, né, cortical assim mais vertical, mais posteriorizada dessa porção aqui frontal, que a gente chamaria de quê? De córtex motor, certo? Então, o que vai estar conferindo a nossa motricidade, né? Vai estar controlando desde a nossa motricidade língua, né? Que no lado esquerdo, né, no hemisfério esquerdo, a gente tem uma areazinha, né, bem interessante, né, que seria a areazinha de Broca, né? Então, nesta porçãozinha aqui do córtex frontal, certo? Mais essa porção aqui inferior, né, onde subiria o córtex motor, a gente teria a área de Broca, e que seria responsável, né, por conduzir a linguagem falada, mas toda essa porção aqui do córtex motor vai estar controlando a nossa movimentação, vai ser a área que vai ser bem desenvolvida no Neymar, na Daiane dos Santos, dos esportistas de alto impacto, tá bom? Então, essa região aqui, né, ela poderia estar melhor desenvolvida, né, tendo uma rede neural mais potente, mais capacitada, né, que vai ser de acordo com os estímulos, né, recebidos, né, memorizados, né, em anuência, né, em acordância com o córtex pré-frontal, né, que seria, né, a região onde nós tomaríamos decisões, nós faríamos planejamento, certo? Então, seria uma parte mnemônica de extrema valia, né? E ainda citando o lado esquerdo, né, do nosso cérebro, né? Porque o nosso lado esquerdo do cérebro, ele está mais associado ao quê? Aos fenômenos de linguagem, de cálculos matemáticos, à concretude, né? Ele é mais discriminativo, né? Enquanto a porção direita seria aquela região mais associativa, de criatividade, né? Então, mais associadas em ressonâncias, imagens de ressonância magnética funcional, né? Que estariam mais ativadas, por exemplo, nos musicistas, quando você está desenhando, né? Uma expressão pictórica, né? Então, o lado direito do nosso cérebro estaria mais ativo do que o lado esquerdo, por exemplo, que estaria mais afeito à concretude, né? A cálculos matemáticos, a linguagem, porque além da área de Broca, do lado esquerdo, a gente tem uma areazinha que a gente chama de área de Wernicke, né? Então, a área de Wernicke, ela estaria mais localizada numa porção póstero-superior do córtex temporal, né? E aí a gente teria uma associação com a área com a visão, né, a área de visão, com a área auditiva, né, com outras percepções múltiplas para a gente perceber qual que seria a linguagem a ser tomada e dando essa informação, né, por meio do fascículo arqueado até a região de Broca, tá bom? Então, apenas mostrando um pouquinho, né, da neuroanatomia, né, da neurofisiologia, como que funcionaria. Então, existem áreas do nosso cérebro que estariam, né, mais predispostas a receber estímulos visuais, né, receber estímulos auditivos,
receber estímulos motores e receber estímulos de leitura e escrita. Entendendo a leitura, para você ler, né, algo, eu preciso o quê? Ter a minha atividade visual completamente funcionante, eu preciso entender, né, ou seja, a linguagem do que está escrito, que seria essa região esquerda do nosso cérebro, que é a chamada área de Wernicke, que eu acabei de comentar, que seria o centro da linguagem, que passaria essa linguagem, quando falada, né, para a área de Broca, que a área de Broca ativaria, né, o córtex motor, e aí a nossa língua falaria, né, expressaria, né, por meio da nossa expressão linguística, o que a gente quer devolver em resposta àquela linguagem, né? Então, a leitura e a escrita, da mesma maneira. Se eu pego a minha caneta, eu preciso escrever exatamente aquela letra, vai ser o português, vai ser o mandarim, né, tudo pintadinho, mas vai ser alguma forma linguística para que eu possa estar me expressando, certo? Então, o córtex motor, como eu mostrei para vocês, também vai estar mais ativo nesse sentido, né? Nas pessoas que bem utilizam essas formas de comunicação. Então, isso tudo tem a ver com outro modelo que não é o MBTI, mas ele também é definido por 4 letrinhas, né? Coisa de americano, que americano gosta muito de simplificar, né? E fazer de uma forma sumarizada, né? Com um princípio mnemônico, ou seja, o que é isso? Para a gente facilitar a memorização, né? Então, isso que eu vou mostrar para vocês é como eu fiz para uma turma da odontologia para entender quais que seriam as melhores ferramentas. Vamos pensar, algo bem real. Estourou Covid, começo de semestre, estourou Covid. Como é que eu vou fazer para elencar as melhores estratégias de ensino-aprendizagem de forma remota? Eu tenho que conhecer esses alunos, certo? Como é que eu vou conhecer esses alunos? Como é que eu vou saber se eu vou dar texto, se eu vou dar PDF, se eu vou gravar aula, se eu tenho que gravar aula de forma síncrona, se eu tenho que gravar de forma assíncrona, se eu tenho que fazer um videozinho, né? O que eu vou fazer para esses alunos? Eu tenho que entender esses alunos. Então, uma estratégia para a gente entender esses alunos que vocês vão fazer de vocês mesmos, tá certo? Corresponde a um questionário que se chama VARC, que está disponível lá no Siga de vocês, tá bem? Esse questionário do VARC, tá bom? Ele recebe esse nome porque ele é um acrônimo, né? Ele corresponde ao V de visual, ao A de auditivo, o R corresponde ao reading, writing, que seria a escrita, leitura, certo? Então, R de novo do inglês, reading and writing, né? Então, seria leitura barra escrita, né? De forma respectiva. O K representaria o kinesthetic, né? O sinestésico, mais no sentido de cinética, de movimentação, tá bom? Então, ou indivíduos que teriam um chamamento maior de atenção ao conteúdo, né, professado no processo de ensino-aprendizagem por meio visual. Os indivíduos que eles prestariam mais atenção se esse conteúdo fosse disponibilizado de forma auditiva. O conteúdo, né, de forma de leitura barra escrita, né, reading, writing, que seria disponibilizado, né, das formas mais até convencionais, como a gente costuma verificar, ou então um modelo mais dinamizador, né, que vai englobar um movimento, uma cinética, tá bom? Então, primeira coisa, vocês vão fazer, né, a leitura e responder a essas 16 questões que estão constantes nesse questionário, tá bom? E vocês vão perceber que nesse panorama ele é um pouco mais aberto do que o padrão do MBTI, que viu que liderança em equipes. Esse fala sobre estilos de aprendizagem. Então, nesse caso, você pode marcar uma ou mais alternativas. Tem problema marcar mais do que uma? Se eu tenho 4 alternativas para cada pergunta, menor problema.
E vocês vão usar a codificação que existe nesse teste, que vem logo aqui atrás, ó, que para cada uma das 16 questões, de acordo com a categoria, seja A, B, C ou D, existe uma codificação. Então, se você colocou só a letra A, você vai marcar, né, a letrinha K. Se você marcou só a letra B, você vai marcar a letrinha A. Se você marcou só a letrinha C, você vai marcar a letrinha R. Se você marcou só a letrinha D, você vai marcar a letrinha V. Ah, se você marcou a letra A e C, então, de acordo com essa pergunta aqui, ó, você está ajudando alguém que quer ir até o aeroporto, centro da cidade ou estação ferroviária. Você, A, iria com ela, né? E C, escreveria como chegar lá, sem mapa. Você está entendendo? Então, assim, de acordo com a sua resposta, pode ser que você coloque, né, duas alternativas, uma, duas, ou até mesmo as quatro alternativas. Então, para cada uma dessas alternativas, vocês vão colocar qual domínio do VAR que vocês são, e ao final das 16, vocês vão contar qual é o número de letras que você tem em maior quantidade. Será que você tem o V em maior quantidade? Será que você tem o A em maior quantidade? Será que você tem o R em maior quantidade? Será que você tem o K em maior quantidade? Tá bom? Então seria mais nesse contexto, em ver qual é a maior quantidade chamada de unimodal que você vai estar apresentando. Ah, de repente tem 16 expressões da letra V, então sou uma pessoa muito visual, eu tenho que ver muitas imagens, certo? Para eu entender melhor. Não gosto muito de ver o texto, mas além de visual, né, a primeira letra, eu também sou muito K, né? Eu tenho 16 Vs e 16 Ks, ou tenho 16 Vs e tenho 14 Ks, um pouco menos de K. Então isso quer dizer que eu vou ter, né, uma facilidade maior de recursos visuais, de interação no processo de ensino-aprendizagem, e, em segunda colocação, de recursos do tipo K, né, recursos de movimentação, né, recursos mais complexos, né, atividades ou presenciais ou mesmo à distância, que são flexibilizados com um dinamismo, né, com uma movimentação, certo? Um vídeo, né, algo em movimento, do que uma imagem estática, né, que seria o padrão pleno visual, certo? Tem gente que gosta muito do vídeo, tem gente que não gosta da imagem. O vídeo chama atenção, mas a imagem por si não chama. Entenderam a estratégia, a diferença entre uma e outra? Então, vocês vão contar qual que seria a maior prevalência, ou se houver duplicidade, né, em mesmas prevalências, vocês trazem quais que seriam as letras que conseguiram o mesmo ranking, tudo bem? Então, esse é um questionário, assim, bem bacaninha, bem fácil de se fazer, né? Em cerca de mais ou menos uns 10 minutos, com tranquilidade, vocês conseguem realizar, tá bom? Então, vocês vão trazer também o VARC de vocês, para a gente poder discuti-lo na atividade síncrona da semana, tudo bem? Da semana 2. E aí, eu vou mostrar para vocês como que foi a resposta, assim como eu mostrei para vocês a resposta de um grupo de professores em formação, né, de um curso de especialização, eu vou mostrar para vocês como que foi a resposta de uma avaliação diagnóstica de alunos meus do curso de odontologia da graduação aqui da UFC. Quando imersos dentro desse evento da pandemia, a gente tinha que entendê-los para a gente promover a seleção de estratégias de ensino-aprendizagem. Ou seja, eu vou dar o quê? Um texto, eu vou fazer um vídeo, eu vou só lançar lá o PDF, como é que eu vou estar interagindo com esses alunos de forma assíncrona? Então, mesmo de forma assíncrona, como a gente está, tem como a gente prever isso, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. Então, mostrando, por exemplo, aqui os resultados da turma que eu referenciei, né? Que tipo de aluno, né, que a gente espera? Ou eu vou ter aprendizes visuais, aprendizes auditivos,
aprendizes de leitura e escrita, né, que seria o reading and writing, tá? Embora a gente use ainda o R, e aprendizes sinestésicos, tá? Então, não vamos confundir a sinestesia com C, né, de movimento, né, de energia cinética, tá bom? Com a sinestesia com S, que a sinestesia com S seria o quê? Uma aglutinação de outros elementos, embora a gente possa perceber, por exemplo, num vídeo, o aspecto visual, o aspecto auditivo, né? E alguns autores até acham que isso seria uma sinestesia, né, que estaria mais sob o domínio do córtex parietal, mas para a gente não confundir muito, que a base, né, do modelo VARC fala da sinestesia no termo movimentação, né, quando não se previa de forma alguma, né, as lives, os vídeos, essas interações, né, comunicacionais, né, com tanta ênfase hoje como é o vídeo, mas se pressupunham, por exemplo, processos de teatralização em sala de aula, na forma presencial, quando você expunha o processo de ensino-aprendizagem como se fosse um estudo de caso. Por exemplo, eu fazia muito com os meus alunos da psicologia uma exemplificação, por exemplo, de algum transtorno de personalidade, de bipolaridade, né, transtorno do espectro autista, um caso de acidente vascular, né? Então, traumatismo encefálico. Então, como que seria a resposta do indivíduo, né? Então, uma teatralização seria um exemplo bem clássico da gente usar uma forma sinestésica, né? O fato, por exemplo, né, do professor andar em sala de aula, né? Isso para o aluno também chama a atenção, né? É algo assim subliminar, que a gente tem que se habituar, estar próximo assim, do aluno, então estar mais em contato em pequenos grupos, porque eles valorizam mais essa proximidade, esse contato. Você não tem que, e nem deve, estar tocando no aluno, certo? Não é isso que eu quero dizer, mas uma proximidade. Isso gera o quê? Um conforto, né, de estar pertencendo a um grupo, e uma relação um pouco menos hierárquica, vocês estão entendendo? Então, essas relações de movimentação, elas permitem uma maior abertura para o aluno, né, para o corpo discente, para poder estar capturando aquela intenção pedagógica do facilitador, né? Existem os alunos que eles são visuais, então os melhores métodos, as características deles, né, tendem a falar rápido, podendo interromper, né, então eles gostam, né, de muitas expressões visuais, né, de imagens, de gráficos, né, na sala de aula eles gostam de sentar na frente, certo? Eles aprendem melhor desenhando ou grifando informações que eles precisam lembrar, então, canetinha marca-texto, né? Eles gostam de copiar o que está no quadro, transformam frases em esquemas, né? São aqueles colegas que são ótimos para fazer aqueles resumos pré-prova, né? Então, colore, sublinham, circulam as palavras e anotações, usam mapas mentais. Então, o melhor tipo de prova seria o quê? Utilizar a interpretação de gráficos, mapas, artigos, qualquer coisa que mostre o processo, né? O pior tipo de prova, a arguição. Porque a arguição você vai estar perguntando, ele vai estar tentando achar alguma coisa visual, ele só vai ver a cara do professor, certo? Então, prova oral não é uma boa, tá? Alunos auditivos, né? São alunos que tendem a falar mais devagar, explicar bem, porque eles gostam de estar ouvindo todo o processo, né? Então, eles são auditivos por natureza, eles gostam de repetir coisas em voz alta, né? Eles pensam linearmente, né? Então, eles vão seguindo uma linha de raciocínio, eles leem devagar, eles preferem ouvir ao invés de ler informações. Compartilhando com vocês, eu gosto muito de ler, mas na minha graduação eu era milhões de vezes mais auditivo, porque eu estudava como? Eu fixava melhor, né, durante as provas, a aprendizagem, quando eu fazia os meus roteirinhos, então era um pouco visual, né? Sou professor de histologia, não podia fugir muito do visual, né? Sempre fixei muito no mapa mental, nas imagens. Mas a minha explicação, eu lia, né, ouvia
e à medida que eu ouvia, eu fixava melhor, né? Então, a forma que eu usei muito durante a minha graduação para estudar, e quando às vezes eu quero fixar alguns conteúdos, algumas normas, né, que às vezes a gente lança a mão, quando a gente lida com muita norma, burocracia, lei e tudo mais, é a audição, né? Funciona bem para mim, não sei se para vocês. De repente, algumas pessoas têm aquela chamada memória pictórica, né? Memória fotográfica, né? Então, lembram a fotografia. Eu lembro mais do que foi dito, certo? Então, essas pessoas, elas aprendem melhor repetindo conteúdos oralmente, com os olhos fechados, gravam palestras, né? Na hora de gravar palestras e assistirem vídeos, é a melhor alternativa. Participar de discussões em grupo, gravar áudios de suas próprias anotações, criar associação de palavras para ajudar na memorização. Então, uma palavra ajuda a outra, a gente vai ver mais à frente. Isso é uma estratégia que é utilizada na aprendizagem significativa de Ausubel. Então, o melhor tipo de prova seria o quê? O fato de responder questões sobre uma aula expositiva ou palestra e provas orais, seria o contrário, né? Então, uma interlocução seria favorável, porque são pessoas boas em ouvir, né? São pessoas audientes, elas de fato estão ouvindo, então elas vão ter uma boa reflexão e uma resposta se elas puderem ouvir. O pior tipo de prova, prova tradicional baseada em leitura escrita com limite de tempo, né? Então, né, as pessoas auditivas que estão fazendo uma prova prática, às vezes, né, no que a gente chama, né, o minuto anatômico ou o minuto histológico, né, os alunos, eles sofrem, eles saem de lá, às vezes quase chorando, porque não tem outra alternativa, né, ninguém vai estar falando nada para ele, não pode falar. Aí os alunos, eles querem perguntar alguma coisa, então não é pelo fato do aluno ser chato de estar lá perguntando uma coisa na prova prática, né, durante a prova prática. É porque ele necessita, mas naquele momento, como a gente combinou, foi um contrato de convivência que ninguém falasse nada na prova, porque se um auditivo pergunta uma coisa porque ele precisa ouvir, o outro auditivo distrai naquele exato momento para poder ouvir aquela coisa que está sendo explicada para o outro auditivo. E aí o professor tem que ter essa dimensão, certo? Então, tem que se buscar estratégias, né? Será que eu posso valorizar em outro momento os auditivos para que eles venham para a prova já bem calibrados e seguros para poder realizar a tarefa? Então, a gente tem que pensar dessa maneira, tá? Para também não virar um caos a todo momento, tá bom? Com planejamento, tudo dá certo, gente. Dá para a gente contemplar todos esses saberes. Então, desde o padrão visual, padrão auditivo, aí o outro padrão, né? A gente pulou já para os alunos sinestésicos, né? O padrão sinestésico são alunos que tendem a ser os que falam mais devagar, né? Eles aprendem muito pela prática, né? E resolvendo problemas. Então, eles preferem, né? Pegar, né? Então, tem aluno que, quando toca no microscópio, agora eu estou conseguindo entender, né? Quando vai lá, pega a caneta lá de dentista e faz lá a obturação. Agora eu estou conseguindo entender aquela história toda, né, do processo. Mas também eles têm limitações, né? Não é só o lado positivo. Eles também não ficam muito tempo parados no lugar, né? Ao estudar, eles precisam fazer um tempo maior de descanso ou de se movimentar. Eles não ficam muito tempo retesados. Eles têm que estar sempre em agilidade, né? E eles sofrem por ter curtos períodos de atenção. Então, o ideal seria estudar em pequenos blocos de tempo, priorizar aulas práticas, né? Fazer, às vezes, incursões de estudo, né? Parar e... gente, vamos fazer o seguinte, vamos lá na biblioteca pesquisar um negócio, depois a gente volta. Ou então, vamos usar o smartphone, que é uma biblioteca portátil que a gente tem hoje, e vamos procurar esse estudo, procurar o conteúdo desse estudo e rediscutir dentro de meia hora. Um exemplo, né? Então, vocês vão ver que existem metodologias ativas que se baseiam no período de pesquisa individual e rediscussão, que seria o PBL. Então, existem formas de se fazer isso, né? Essa chamada viagem de estudo, tá, gente? Seria o quê? Um momento de ensino-aprendizagem que não
no espaço formal, sala de aula, tá bom? Não quer dizer que a aprendizagem ela esteja grudada, fixada apenas nesse espaço formal, tá? Então, outro espaço, mesmo que virtual, poderia ser entendido como essa viagem de estudo. Então, estudo em grupo, né, usar jogo de memória, outras formas lúdicas para memorizar fatos. Então, de novo, aquela história que eu falei, quando você está num grupo, você tem um sentimento de pertencimento, né? Então, isso favorece, né, a liberação de alguns neurotransmissores, né, ocitocina, serotonina, e isso causa um estímulo positivo, né? E se a gente vai fazendo isso com frequência, a gente vai modulando como uma atividade satisfatória, né? Então, nosso cérebro vai sendo um depósito, né, um verdadeiro banco de experiências satisfatórias que a gente deseja replicar ou não, né? Então, se a gente deseja replicar isso, nosso cérebro vai entender, poxa, então essa estratégia está funcionando comigo, então sempre que tiver, eu vou absorver o máximo de informações dessa experiência. Então, o melhor tipo de prova seria, no caso, definições curtas, questões de completar e múltipla escolha, porque, né, são pessoas com movimentação muito grande. O pior tipo de prova escrita de longos textos ou testes tradicionais. Bota para fazer uma resenha de alguma coisa, né? Questões discursivas, né, que você tem que falar, né, meia página, né? Não seria muito indicada para esse tipo de alunos, tá bom? O padrão de leitura e escrita, que seria um padrão convencional, né? Que a gente teria, né, classicamente, né, desde a época dos nossos avós, em que a gente teria que fazer questões muito aprofundadas, que seria exatamente o oposto, né, desse padrão sinestésico, né, muito detalhadas, muito escritas, as notinhas de rodapé, por exemplo. Então, quem gosta muito disso, teria esse padrão do tipo R, né, que seria Reading and Writing, né, que seria de leitura e escrita, mas tem a sua fundamentação, né, então existem áreas que você precisa ter uma fundamentação teórica muito grande, né, então, por exemplo, o que Freud, né, falou, né, dentro dessa abordagem, o que Jung falou dentro dessa abordagem, né? Então, você tem que ter, às vezes, né, de acordo com a área, né, uma dimensão mais aprofundada de referenciais teóricos. Quando, às vezes, as contribuições foram múltiplas, né, não cabem muito os epônimos, né, isso é muito comum mais na área biológica, né, que os achados de vários e vários e vários cientistas chegaram a essas definições, né, de o que é a célula, como que a célula funciona, como e do que ela se diferencia, né. Então, muitas vezes o processo, né, da leitura e da escrita é um ato mais de sumarização de vários pensadores, ao invés da gente estar citando apenas de um ou de outro pensador. Mas, de qualquer forma, né, demonstra uma profundidade, né, da exigência do conteúdo, né, quando assim for o caso. Então, só para vocês perceberem, o que chama mais atenção? Aonde tem mais alunos? Padrão sinestésico. Essa geração hiperconectada, essa geração que quer saber de quê? Quer saber da leitura escrita somente? Quer saber do padrão auditivo? Quer saber do padrão visual? Elas têm uma preferência, né? Essas crianças, né? Têm uma preferência pelo padrão de vídeos, de YouTube, de hiperconectividade. Logo em seguida, do padrão que auditivo, né? Hoje está crescendo bastante para uso educacional o chamado podcast, ou seja, seria um conjunto, né, de aulas, né, temáticas dadas sob a forma apenas auditiva. Então, você grava um áudio, pode ser o professor sozinho, pode ser um bate-papo, fica muito mais rico e interessante se for pelo menos duas pessoas o bate-papo, pode ser mais, você pode criar, por exemplo, né, uma telenovela, né, rememorando aquilo que os nossos avós, bisavós ouviam, né, aquela radionovela, certo? Então, lembra um pouco, né, então talvez, né, os nossos avós, eles eram, né, trabalhados com padrão auditivo, né, antes da Rede Globo, antes, né, dos canais de televisão, era basicamente o padrão auditivo que imperava, o rádio, certo?
Então, a gente remete culturalmente o que era no início, né, do século XX. E muito pouco, né, até me surpreendeu, né, um padrão visual, até menos do que o padrão de leitura escrita. Então, vocês vão perceber que existem casos que houve uma duplicidade. Por exemplo, uma mesma aluna que acusou o padrão visual e o padrão sinestésico, no caso dela. Então, deu uma mesma quantidade de respostas referentes ao padrão V e o padrão K. Pode ocorrer com vocês, certo? Então, por isso, anotem, coloque em cada questão qual que foi a letra que identificou vocês, sabendo que pode haver mais do que uma alternativa selecionada por vocês. Então, pelo menos uma a todas alternativas. Alguma dessas alternativas, numa situação hipotética, vocês assim responderiam, tá bom? Então, são convergências decorrentes de várias discussões psicométricas, que são esses instrumentos que a gente está utilizando aqui, né, trabalhando com vocês. O que é uma psicometria? É alguma forma de medir, de quantificar, de catalogar percepções psicológicas, né? Como que seria a sua personalidade em equipe, como que seria o seu melhor tipo de aprendizagem, certo? Então, são estratégias psicométricas, instrumentos psicométricos, dentro de vários e vários outros que existem, né, na psicologia, elaborados por psicólogos, contextualizados para essa nossa área educacional, que a gente pode lançar mão, né, de uma forma diagnóstica, para poder trabalhar melhor com a nossa equipe ou trabalhar melhor com o nosso alunado, tudo bem? Então, gente, tarefinha para vocês, dever de casa. Quero ver todo mundo trazendo o seu MBTI, tá bom? Para a gente poder discutir, e o seu VARC, tá bom? Como compartilhei com vocês, o meu MBTI era o ESTJ, o meu VARC, com certeza, é o auditivo seguido do sinestésico. Porque quem já participou de aula comigo sabe que eu também não paro quieto dentro da sala de aula. Fico me mexendo a todo momento, né? Então, é uma subescala que eu acabo apresentando do K, mas o auditivo, para mim, chama muita atenção. Coitado dos meus alunos, né? Porque quando eu falo, eu lembro que você me falou isso, não me engane, é porque realmente eu registro o que foi falado, até mais do que foi escrito ou o que foi desenhado, tá certo? Mas eu acabo tendo um registro auditivo maior. E vocês? Quero saber de vocês. Tá bom, gente? Beijo do tio, boa semana, a gente se vê. Tá bom? Até mais. Tchau.